Aziz Light, Bezalel Shen Hashem, sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Se inscreva no canal, toca o sininho. Muito bem. Hoje vamos falar sobre mais um pouco da nossa série Livros de Sabedoria. Trouxemos alguns livros interessantes aqui. A gente procura trazer livros que as pessoas não conhecem ou que é pouco conhecido, tá bom? E que tem relevância também de assunto para com o canal. Em primeiro lugar, vou mostrar aqui uma coisa bacana para vocês. Vamos ver aqui o que nós vamos mostrar hoje aqui no canal. Então, deixa eu ver. Já sei. Muito interessante. Aqui. O cálice. Isso é muito importante. No rito templário. Esse cálice estava dentro de um baú que foi recuperado pela nossa ordem. Um baú trazido pela nau lá atrás, Pedro Álvares Cabral, tá? E todo Martim Afonso, enfim, todos os seus navegadores. Esse cálice é usado nos ritos de nossa ordem. O Senhor disse: quem beber de sua taça terá a vida eterna. Amém. Esses ritos são particulares, não substituem igrejas, são apenas ritos de cavalaria, quero deixar isso bem claro. Os templários não constituem uma igreja, ou apesar de ter uns malucos aí que tem uma igreja dos templários, chamo malucos porque não tem nada a ver com a nossa ordem, apesar de usar esse nome, enfim. Mas nós não temos nada em fundar igrejas vinculadas ao nosso nome, ok? Quando muito temos capelas particulares, leigas, onde convidamos sacerdotes legítimos para as orações, ou então capelões da nossa ordem, que também são formados em teologia de forma legítima. Não ministramos culto ou ministramos salvação para fiéis ou qualquer coisa assim. Somos os cães do Senhor, não somos os seus sacerdotes. Defendemos o reino. Nossa missão é sermos os soldados de Cristo. Não salvamos almas, sim, e evitamos que a cristandade seja destruída. Bom, visto isso, vamos aos livros. Bom, o primeiro livro que eu quero trazer aqui hoje é esse aqui, o fenomenal O Filho Chinês de Deus, uma investigação na jornalística espetacular. O autor é Jonathan D. Spence e acho que deve ser encontrado ainda aqui em livrarias. É Companhia das Letras. São 412 páginas maravilhosas. Esse livro é fenomenal. Ele trata de um assunto muito querido por nossa ordem: a presença da ordem templária no Oriente. E muitos são os ignorantes que às vezes falam: que absurdo, não estudam, não têm conhecimento. Claro, não são templários também e também não têm acesso a informação de qualidade. Só informação na internet não é o suficiente. A internet é um meio interessante de informações. Por exemplo, nós temos o nosso canal aqui e a gente trata de muitos assuntos e a gente não fala de um assunto, nós não colocamos um assunto desses à baila se não está embasado seriamente. Esse livro ele fala de um chinês que foi convertido ao cristianismo por volta do século XIX
e ele fala do estado Taipei, das guerras Taipei, onde ele, um simples homem, até um professor de confucionismo, meio que de terceira ou quarta categoria lá, dentre os padrões da época chineses, uma pessoa, vamos dizer, sem importância, sem relevância na história, do nada ele monta um exército com mais de 100 mil homens pela sua fé e a sua conversão ao cristianismo. É um livro fenomenal. Ele foi convertido por um missionário templário na China, e a partir daí tudo muda. E ele funda o estado de Taipei, um estado independente antes do comunismo, né, do advento do comunismo chinês. Muito interessante, é um livro fenomenal. O Filho Chinês de Deus. Ele acaba se intitulando uma espécie de Messias ou de Salvador, etc. Mas faz curas milagrosas. É muito similar aí à questão da Guerra de Canudos aqui no Brasil, né, com o Antônio Conselheiro, né, recentemente aí utilizado por governantes aí de forma inadequada, completamente absurda e sem a mínima ética, né? Nenhum governo atual tem alguma coisa a ver com o Antônio Conselheiro. Enfim, a gente vê aí governadores e presidentes às vezes atirando para todo lado, né? Uma vergonha, uma vergonha. Enfim, como sabem, nós da Ordem Templária não nos envolvemos na questão da política secular. Nosso objetivo político é Nosso Senhor Jesus Cristo lá em cima, né? Deus acima de tudo, Deus Pai onipotente, onipresente, onisciente, e o seu reino aqui na terra. O resto não nos interessa absolutamente nada. Quando muito, eu particularmente já falei, sou monarquista. Não tem, a nossa ordem não tem ligações com oficiais, com a monarquia, esse tipo de coisa, como as pessoas às vezes avencam, mas ela segue princípios em que nós acreditamos no Rei dos Reis, e acho que a figura de um rei é muito melhor que a de um presidente que de 4 em 4 anos faz um monte de besteira e acaba com o nosso país. É isso. E infelizmente a questão da monarquia vai demorar, né? Se acontecer, será por milagre, mas eu votei no plebiscito a favor do rei. Monarquia parlamentar. Muito bem. Se é que eu tenho alguma questão política, eu acredito que Dom Luiz Gastão, Dom Bertrand e toda a nossa casa imperial teria melhores condições idôneas e de ética para cuidar e de arbitrar neste país com um primeiro-ministro do que na situação que vivemos. É minha pequena forma, né? Não influencio em nada, cumpro as minhas obrigações, voto, me abstenho de votar muitas vezes, enfim, como todo brasileiro que observa essa bobalhada que tem por aí. Muito bem. O segundo livro, também na área do Oriente, que acho que é bacana, muito bom, O Caminho do Guerreiro, editora Cultrix, né? Howard Reid e Michael Crowther. Esse livro é espetacular, está em português também, e ele trata-se de uma série de entrevistas que no final dos anos 70 para os anos 80 a BBC de Londres fez com diversos mestres de artes marciais tradicionais. Dentre elas a gente vai encontrar aqui a diferença entre os caminhos de artes marciais tradicionais do Japão e as artes marciais modernas, né, desportivas. Ter essa diferença, né, as artes do Budô, caminho espiritual marcial, o Bujutsu, caminho estratégico marcial, e o caminho desportivo, né, como o Judô, Karatê, as artes marciais modernas. É muito interessante. Ele também tem um documentário maravilhoso, The Way of the Warrior, né, perdão, que acompanha, né, que infelizmente não foi vendido aqui no Brasil. Você só assiste no YouTube e também aqui na nossa pasta Netflix free ok, por enquanto permitirem, né, com objetivos educacionais, né? Mas então tá aqui o livro
né? O Caminho do Guerreiro, espetacular. É um livro maravilhoso, 278 páginas mais ou menos, com glossário, ricas informações históricas, uma fonte de consulta para todo artista marcial que faz pesquisa séria. Aqui tem livros, estilos como o nosso Shinto-ryu, o Katori Shinto-ryu, você tem o Tai Chi, o boxe, o Kung Fu, você tem o Naginata, Kyudo, tem várias artes marciais japonesas, também artes marciais na Índia. O Kalaripayatty é interessantíssimo, o tratado sobre o sul da Índia, onde lá na cidade de São Tomé, na Índia, o apóstolo Tomé foi martirizado e foi pregado lá. Ok? É porque o cristianismo não chegou no Oriente. Não, só para esses tolos. Enfim. Sobre o livro chinês que eu tinha falado anteriormente, uma informação importante: o cristianismo chegou na China por volta do século VII, tá? E a nossa ordem estava lá presente depois, desde o século XIII, enfim. Bom, sem comentários. Então tem muito desenvolvimento até chegar depois os portugueses, para finalizar com a questão das Índias e da China portuguesa, a Índia portuguesa e o Japão português, ok? Isso no século XVII. Então, o Caminho do Guerreiro tem muitas informações muito bacanas aqui, vale realmente a pena lê-lo. É uma fonte de consulta muito boa, muito séria, uma pesquisa maravilhosa dos autores. É um documentário também que tem que ser assistido. Tem almas boas que já postaram esse documentário, inclusive com legenda, ok? São várias partes, cada arte marcial dedicada: o karatê de Okinawa, karatê japonês, o jiu-jitsu, enfim, o aikido, o aiki-jiu-jitsu. Tem muita coisa aqui, muita coisa bacana. Terceiro livro maravilhoso, Hagakure. A edição aqui é da Conrad, do maravilhoso historiador William Scott Wilson. Vale a pena, Hagakure. Essa edição aqui, não confundir com o Shin Hagakure, que é um livro moderno feito pelo professor Jorge Kishikawa aqui no Brasil, que tem um outro objetivo. Esse livro aqui trata de questões do Bushido, do caminho dos samurais, do caminho do guerreiro. Não é um livro de fácil leitura, é um livro que requer análise, conhecimento, porque ele trata de assuntos muito complexos, como a abertura dele mesmo diz: o caminho do samurai é a morte. Então, que morte ele está falando? É só a morte física? A morte espiritual? Ou a morte do espírito em vida? Enfim, tem muitas ideias que o Hagakure trata sobre a questão desta morte, que não é simplesmente vai lá, cai em cima da espada, ou se mata, ou mata o adversário. Não é uma coisa leviana. É um livro que requer interpretação, entendimento marcial, conhecimento. Meu falecido mestre Tsukimoto Akira Sensei, que Deus o tenha, né, grande templário do Oriente, nos passou atentamente, tanto para mim quanto para o meu irmão Marcelo Rafael Pereira, também marechal da Ordem Templária. Enfim, esse livro com muito estudo, muito afinco, e essa edição em português ela é muito boa. Claro que todo livro lido no seu original é melhor, mas nem todo mundo tem acesso à língua japonesa, né? Então a tradução portuguesa está tão boa quanto a inglesa, não perde nada, né? Eu recomendo que leia em japonês, como eu fiz, mas quem não tem acesso à língua japonesa, o português quebra o galho. E também tem coisas interessantes nessa edição que a editora na época colocou, que você não encontra também por aí, certos verbetes muito interessantes. Então tenho na minha coleção, além de ter ele em japonês. Então esses são os 3 livros de hoje, né? Filho Chinês de Deus, O Caminho do Guerreiro e o Hagakure. Bom estudo. Baruch atah Adonai. Deus abençoe a todos. Bezalel Shem Hashem. Se inscreva no canal. Toca o sininho.